que você vai ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Estou vendo que tem gente aqui pela primeira vez. Estou aqui desde quinta-feira ministrando a palavra do Senhor, entregando a mensagem da parte de Deus. E você que está compartilhando com a gente pela primeira vez nesta casa de oração, quero apresentar a minha pessoa para você que ainda não me conhece. Sou pastor André Bruno, ali da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campo Grande, no estado do Rio de Janeiro, a qual o meu pastor presidente é o Daniel Malafaia. E nesta noite eu estou aqui em Vila Fátima como instrumento de Deus. Amém. Para fazer aquilo Amém. Que Deus mandar eu fazer. Amém, irmãos? Vamos à palavra do Senhor, porque avivamento é produzido pela palavra. Avivamento é produzido pela palavra Amém. De Deus. Abacuque 3, 1 e 2 diz: a oração do profeta Abacuque sobre a forma de Sigeote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Eu vou contar de 1 até 3 e você lê em voz alta o verso 2 de Abacuque 3. 1, 2, 3, vai. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Quantos creem que isso aqui é a maior profecia? Dê um glória e assenta em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero pregar nesta noite sobre o tema avivamento com misericórdia. Avivamento com misericórdia. Acabamos de meditar numa porção bíblica que se encontra registrado no livro do profeta menor Abacuque, a qual seu nome significa aquele que abraça. Ele aparece no cenário bíblico na galeria dos profetas menores como profeta, mas segundo a história bíblica, Abacuque, ele tem a qualidade de profeta, mas ele é o único profeta na Bíblia Sagrada que aparece como profeta, mas ele aparece não entregando uma profecia para Israel. Abacuque aparece intercedendo pela nação de Israel, porque a nação de Israel estava vivendo debaixo de uma frieza espiritual. A nação de Israel estava vivendo debaixo do pecado, debaixo da miséria. A nação de Israel havia virado as costas para Deus e começou a adorar outros deuses. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus levantou o profeta Abacuque para interceder por Israel, Deus abriu a visão do profeta e mostrou para o profeta algo que estava acontecendo. E o que estava acontecendo, pregador André Bruno? A Bíblia Sagrada diz que estava tendo uma sentença sobre Israel, e Abacuque vê esta sentença como um peso. E se você abrir o livro de Abacuque capítulo 1, versículo 1, você vai ver logo no primeiro versículo dizendo o peso que viu o profeta Abacuque. A Bíblia diz que quando Abacuque vê o peso, vê a sentença, Abacuque vê uma nação mais ímpia, impiedosa, massacrando a nação de Israel. E quem era esta nação? Era os babilônicos, era os caldeus que estavam massacrando Israel. E Abacuque não aceitava aquele massacre, porque todos nós sabemos que Israel é o povo escolhido de Deus, e ele não aceitava porque estava acontecendo aquilo. E de repente ele começa a clamar, e quando ele começa a clamar em voz alta, o próprio Deus fica em silêncio, e o profeta começa a dizer: até quando, Senhor, eu clamarei a ti e o Senhor não vai me escutar? Muitas das vezes nós estamos clamando em hora errada. Por quê? Porque era o próprio Deus permitindo que a nação de Israel estava passando por aquele momento difícil, e o profeta, sem discernimento, clamou pela nação, e Deus ficou em silêncio, porque quem estava permitindo aquele massacre era o próprio Deus. E Deus trabalha conforme Ele quer, Deus trabalha da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus que manda em cima, Ele é Deus que manda embaixo, Ele opera, Ele cura, Ele salva, Ele liberta.
ficou em silêncio ao ouvir o clamor do profeta. Aleluia. E o profeta, sem entender aquilo, passou a indagar a Deus com algumas indagações. E qual foi a indagação do profeta? A indagação do profeta era esta: até quando essa nação vai passar por isso? E muitas das vezes nós estamos no vale, muitas das vezes nós estamos no deserto, e muitas das vezes nós não estamos entendendo que Deus está permitindo você passar por essa situação, e muitas das vezes nós ficamos indagando a Deus: até quando, Senhor, eu estou passando por isso? Até quando eu vou ficar nessa prova? Até quando eu não vou sair deste vento? Queridos e querida, Eclesiastes capítulo 3 diz a Bíblia que é um tempo determinado para todas as coisas. Não diga até quando, Deus, eu vou sair. Espere que o agir de Deus vai agir com vitória. Uma coisa é certa: quando você sair desse vale ou desse deserto, uma coisa é certa: tu vai sair mais amadurecido, tu vai sair mais abençoado, tu vai sair exaltado. O diabo quer que você murmure mesmo na hora da prova, mas o segredo da vitória não é murmurar na hora da prova. O segredo da vitória é cantar hinos de louvores a Deus na hora da prova. Quantos aqui veio cantar? Quantos aqui veio adorar? Aleluia, glória a Deus. E Abacuque começou a dizer: até quando, Senhor? Aleluia, aleluia. Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? Até quando o Senhor vai ficar em silêncio? Escute aqui que eu quero te dizer. Deus abriu os olhos do profeta e falou: vou te mostrar. Esse povo está sendo massacrado porque abandonou a fé. Esse povo está sendo massacrado porque está andando com as suas próprias vistas. E eu não quero que eles andem pelas próprias vistas. Eu quero que ele ande pela fé. Oh glória! Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Abacuque, quando entendeu isso, Deus falou: vou abrir teus olhos. E quando Abacuque abre os olhos, Deus dá uma visão para Abacuque e fala: escreva numa tábua. E quando ele acaba de escrever, Abacuque passa a entender que Israel não estava vivendo mais pela fé. E ele mesmo fala: se Israel não está vivendo mais pela fé, eu ainda sou remanescente de Israel. Eu quero viver pela fé. Abacuque 2,4 ele diz lá: o justo viverá pela fé. Oh glória a Deus, aleluia. Abacuque, quando percebeu que ele estava vivendo pela fé, ele abraçou a causa do povo e começou a entrar no templo e começou a orar em forma de cântico e pediu para o Senhor avivar a obra dele no meio dos anos. É interessante que Abacuque abraça a causa do povo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Abacuque era uma brasa acesa em meio a uma fogueira apagada. Porque Israel era uma fogueira apagada, mas quando Abacuque entendeu que ele poderia fazer algo, aleluia, ele acendeu a sua brasa e intercedeu pelo seu povo. Eu aprendo que o avivamento, o fogo de Deus, não vem com duas brasas acesas. Basta ter uma brasa acesa que toda fogueira pega fogo. Eu pergunto nessa noite: tem pelo menos uma brasa acesa aqui dentro? Deixa eu ver quem está aceso. Deixa eu ver, aleluia. É por isso que a Bíblia diz em Levíticos 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sabe por que tem muito altar apagado? É porque você não é catador de graveto. Porque Provérbios 20:26 diz: sem lenha o fogo se apagará. Abacuque colocou a vida dele no altar e começou a interceder pelo povo. E quando ele começa a interceder dentro do templo, ele ora em forma de sigineote. Sabe que forma é esta? Ele ora em forma de cântico espiritual.
está no quarto homem, e nesta noite não é diferente. Jesus está no meio, Jesus está no meio. Quem está sentindo a Jesus no meio? Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E ele começa a orar em forma de cânticos espirituais. E a primeira coisa que eu aprendo é que Abacuque sabia que um segredo do avivamento, o elemento do avivamento era a adoração. Por que adoração? Porque ele ora, mas em forma de cântico. Ele ora em forma de siginiote. E a oração dele é tão linda que ele diz: Deus veio de Temã, o santo monte de Parã, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu do seu louvor. Abacuque orou tão em cântico que ele chegou a filosofar no final da sua oração, dizendo: ainda que a figueira não floresça e nem haja um fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia diz o profeta: eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Ainda que falte tudo, Senhor, uma coisa o diabo não vai tirar de mim: é a alegria da minha salvação, é a alegria da minha salvação, é a alegria da minha salvação. Tem crente na casa de Deus que dá para ver que ele está alegre ou está triste. Por quê? Porque a Bíblia diz em Provérbios que o coração alegre aformoseia o rosto. Em quem tu está na casa do Senhor, tu está no lugar mais belo. Salmo 122 não diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isaías 12, versículo 3: e pois com alegria tirarei água na fonte da salvação. Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Nesta noite, deixa eu ver quem está alegre aqui. Deixa eu ver quem está. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Abacuque estava tão alegre que ele estava orando em forma de louvor. Oh, aleluia, coisa boa é louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor na congregação dos justos. A palavra louvai ao Senhor tem três expressões. A primeira expressão está no hebraico, a segunda expressão está no latim e a terceira expressão está no aramaico. Pregador, quer dizer que louvar ao Senhor é eu cantar hinos somente? Não, não precisa segurar o microfone para louvar ao Senhor. Basta somente você entender as expressões dos originais que você vai entender o que é louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor no hebraico, em primeiro lugar, significa dar aleluia. Eu pergunto para você: para tu dar aleluia, precisa segurar no microfone?